Glória a Jesus. Tempo bom, né? E uma das coisas mais edificantes, mais bonitas para mim é o louvor. E ele brota do nosso coração. Que você possa lembrar disso lá quando você estiver passando pela dificuldade. Lá quando o diagnóstico médico não for bem aquilo que você imagina. Quando as coisas estiverem aparentemente fugindo do controle, que você possa entender que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. E o que eu posso fazer diante dessas circunstâncias? Louvar e adorar. Isso simplesmente basta. Vamos lá? Eu já quero pedir perdão para os irmãos. Eu acho que dá para perceber assim, até pela minha... Hoje é domingo, eu pus até camisa. Eu sou pastor, domingo tem que pôr camisa, né? Não pode vir com calça rasgada. Mas é assim. Eu tenho uma maneira de falar um pouco diferente. A gente tem um chamado evangelístico e Deus tem nos levado para falar desse Jesus. Mas de maneira nenhuma eu quero te escandalizar ou agir de qualquer maneira que possa atrapalhar aquilo que Deus pode, quer e vai falar com você essa noite. Pastor Márcio me falou sobre o frutificar, que é isso que vocês estão trabalhando, né, esse mês. E eu estava orando, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer tratar conosco hoje? Eu preciso ouvir a tua voz. Essa é uma outra história que a gente vai, no meio dessa pregação, explanar. E aí o texto desta noite está em João, capítulo 15. Versículo 4. João 15, 4. E eu ainda sou adepto à Bíblia de papel. Se você ainda está procurando, fica à vontade, a gente não tem tanta pressa assim. Mas diz assim o texto: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir o fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Vamos orar? Paizinho, nós precisamos e queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ter, Senhor, resistência zero ao teu Santo Espírito. A dizer que o Senhor tem liberdade para tratar conosco. Não existe quarto escuro. Não existe lugar onde o Senhor não possa entrar. Queremos abrir o nosso coração, nosso entendimento, tudo o que somos e temos, nós rendemos diante do Senhor e te pedimos: fala e trata conosco, em nome de Jesus. Essa história do fruto é engraçado, né? Eu morei 4 anos no sul, perto das Serras Catarinenses. Eu não sei se vocês sabem, mas é um lugar muito frio. E é um lugar onde tem as plantações de maçã, as macieiras. E eu nunca tinha ido numa lavoura de maçãs. E aí, a minha filha falou: vou te levar lá para você conhecer, e você vai ver que ela não nasce na caixinha. Ela nasce no pé. E é diferente. E eu queria te dizer isso, que no tempo de maçã, a macieira fica frondosa, ela fica verde e robusta, bonita. E aí os frutos vêm. E aí a gente caminhava pelos meios daquelas plantas e, puxa vida,
coisa linda. E aí cada corredor era um tipo de maçã diferente. E aí você tinha uma condição muito legal de você poder colher as maçãs, depois você pagava por quilo. O problema é depois conseguir comer tudo aquilo que a gente colheu. Mas eu queria te dizer o seguinte, esse texto, ele fala, mas ele não se prende só ao fruto. Ele fala de um processo. Ele fala de um tempo de maturação. O que nós vivemos hoje é algo surreal. Deixa eu te dizer, eu sou das antigas. Alguns me chamam de old school. RG baixo. Né? Então assim, eu sou do tempo em que as fotos eram tiradas em máquinas fotográficas. Olha isso, hein? Você já ouviu falar nisso? Olha lá. Aí você tinha que revelar o filme. E aí tinha o número de poses, o número de fotos que tinha aquele filme. Mas no museu você vai encontrar isso. E aí tinha filmes de 12 poses, de 24, de 36. E quando você estava bem feliz e tinha bastante coisa para documentar, você conseguia comprar um de 64 poses. E você fotografava e não conseguia enxergar a foto que você tirou. É mesmo? E como é que você sabia se ficou boa? Então, depois que revelar, você vai entender se prestou ou não. Não era assim? Essa história de celular, velho. Mas tinha que revelar, é simples, não é? Eu lembro que demorava uma semana para revelar um filme. Uma grande revolução tecnológica trouxe a revelação em um dia. Você entregava num dia, no dia seguinte você ia lá buscar o seu álbum de foto. Muitas vezes você tinha aberto, eu acho que isso aconteceu comigo, com você talvez não. Você tinha aberto a caixinha antes e eles falavam que velou o filme, ou seja, queimou todas as fotos, não tinha nada. Faz parte. Mas aí, a tecnologia foi cada vez mais apurando e ficou maravilhoso, porque o filme era revelado em 1 hora. E aí rolava uma fila no shopping, das pessoas ali esperando com o seu filmezinho para poder ver, e a família toda para poder enxergar as fotos que tinham sido tiradas, porque ninguém sabia. E hoje? Não, tem mais um detalhe. Foi lançada a tal da Polaroid. Polaroid era uma máquina que você fotografava e a foto ia se revelando assim, como se fosse mágica, né? Aí você tinha que dar uma balançadinha, não ficava tão boa, mas já era um avanço. E aí hoje a gente usa o celular, que serve para tudo menos para ligar. E é tudo imediato. Tira uma foto aqui, vamos ver se ficou boa. Não. A minha esposa faz assim, eu não sei se, talvez seja só a minha, né? Só a minha. Não, amor, não dá não, eu fiquei com o olho fechado aí, não quero. Não, o cabelo não, olha, esse lado não ficou bom, eu quero o outro. E aí você vai tirando foto, né? E aquilo que deveria ser imediato demora lá uns 10, 15 minutos. Mas é instantâneo. O grande problema é que a gente vai vindo com a evolução da história e vai achando que a vida é assim. Deixa eu te lembrar. As plantações de maçã continuam da mesma forma. Existe uma época certa. Se você for na época errada lá, é louco, parece que você está no deserto. Só tem os galhos mirrados, sem nenhuma folha sequer num galho.
Aí você fala, nossa, rapaz, o que aconteceu aqui? Que lugar é esse? Aí alguém que conhece um pouco vai dizer, ó, vem aqui tal mês, quando começar o frio. Aliás, o frio lá não termina, não cessa, só Jesus. Mas assim, vem para cá, perto de junho e julho, é o mês da colheita das maçãs. O problema é que eu não estou acostumado a esperar, sabe? Vou contar algo interessante para você. Eu lembro que eu fui vendedor de uma empresa chamada Gospel Records. Vendia CD, LP na época, depois vendeu CD. E aí eu trabalhava com um rapaz do meu lado, Gilberto, e ele era muito engraçado, ele tinha sempre uma piada na ponta da língua. Aqui não deve ter ninguém assim. E ele tem sempre uma saída, uma boa saída. E eu lembro que uma vez o nosso diretor entrou na sala, abriu a porta e falou, é o seguinte, vou dizer para vocês o seguinte, olha, hoje eu quero 10 mil cópias vendidas de cada título aí, tal. A gente está acostumado a vender 1.000, 1.500, 2.000, muito, 3.000, ele pediu 10 mil. Deu para entender? Aí o Gilberto olhou e falou, não, chefe, está tudo certo, fica tranquilo, o óleo está esquentando. O cara falou, como é que é? O óleo está esquentando. Que óleo? O óleo para fritar o pastel, só está achando que isso aqui é pastelaria, né? Você não age assim com Deus às vezes? Oi, boa noite, vocês estão aí? Você não age assim com Deus às vezes? Senhor! Aí você vai lembrar, ele dizendo, filho, que não é pastelaria. Existe um processo, e Deus trabalha no processo. E o tempo é fundamental nesse processo, porque Ele nos lapida, Ele nos fortifica a nossa fé, Ele nos coloca no devido lugar, na total dependência de Deus. Uma das coisas, umas poucas coisas que o Cazuza falou que vale a pena a gente lembrar, principalmente os músicos, é que o tempo não para. Mas não precisava andar tão devagar, não é? Mas depois que a gente começa a chegar perto da terceira idade, não que seja o meu caso. Até porque, ontem eram 7 dias, né? Então, de hoje 6 dias. Dia 20 de abril, eu faço 59 anos. Mas não cheguei na terceira idade ainda. E aí quando você começa a chegar, você começa a querer adiar. Aquela história de quando você é menino e tem 15 anos, não vê a hora de fazer os 18 para tirar a carta. Quando aquela irmã carente ora pelo anjo guincho e saiu dos 30 e entra nos 40. E ela diz, Senhor, segura um pouco o relógio aí, por favor. A idade está chegando. Envia o teu anjo. Não é? Percebe como a gente lida com o tempo? Da nossa maneira. O tempo foi determinado por Deus. E ele é peça fundamental no processo de lapidação, de transformação de quem eu sou e de quem você é. E aí, a gente vai conseguir entender que o fruto, segundo o texto que a gente está lendo aqui, se permaneceres em mim, eu permanecerei em vocês, não pode produzir um fruto por si mesmo, o ramo. O fruto não é causa. Desculpa. O fruto não é causa. O fruto é resultado do processo. Até que eu chegue lá, existe uma maneira. O que Jesus está falando aqui? Ele está pedindo frutos? Não. Ele está dizendo, só frutifica
quem está ligado à videira. Oi, tudo bem? Talvez você tenha vindo aqui essa noite ouvir uma mensagem para falar sobre frutos, quais são os frutos que você tem dado. Não. Eu queria dizer para você que antes de você frutificar, para que você possa frutificar, você tem que estar ligado na videira. O grande problema é que o Wi-Fi do céu de vez em quando tem umas interferências, não é? Será que é no céu ou será que é aqui? Eu acho que é aqui. E a gente perde a sintonia e não tem mais sinal. E a gente faz aquele barulho. Não estou entendendo, Senhor. Porque eu quero agir da minha maneira. E aí eu vou dizer para você que você precisa estar ligado na videira. Aquele que é ligado na videira é totalmente dependente do tronco. Oi, você consegue entender o que é totalmente dependente? Totalmente dependente é uma dependência total. Parece redundante, não é? O grande problema é que eu não entendo isso para a minha vida. Se eu sou totalmente dependente de Deus, por que eu tomo algumas atitudes sem consultá-lo? Por que eu faço algumas coisas e quando alguém me pergunta, não, mas veja bem, eu acho que você não acha nada. Ou pelo menos não deveria achar. A Bíblia não diz que nós fomos comprados por um alto preço? Sabe o que isso quer dizer? É que você não é mais dono do seu nariz. Você tem um dono. E eu sou totalmente dependente dele. E eu olho o meu carro e digo, puxa, já passou dos 100 mil. Rodado, está na hora de trocar, não é? Não. Paizinho, o senhor me deu um carro, está ali fora, e passou de 100 mil. O que o senhor quer? Ei, Voltão, peraí, mas que dependência é essa? É a dependência que Adão tinha no Éden? Tudo que ele tinha, tudo que ele fazia e tudo que ele era, fazia parte da vontade de Deus. E nós, muitas vezes sofremos da mesma síndrome. Queremos ter aquela independência, que não tem nada de sadio. Não, eu preciso ser dependente, eu preciso estar ligado à videira. E aí, os frutos aparecem. E aí eu queria te questionar. E você, querido, está ligado na videira? Ô pastor, claro, eu sou membro aqui da igreja já faz 30 anos. Faço parte do corpo diaconal. Muito bem. Sou filho do pastor, filha do pastor. Toco no louvor. E como é que você toma as suas decisões no seu dia a dia? Como é que você, sabe o que é, pastor? Eu sempre oro, todas as manhãs. E como é que você ora? Aí tem os mais tradicionais que oram lá. Santíssimo Deus e eterno Pai, Altíssimo, entro na tua presença nesta manhã, dizendo, Senhor, que eu preciso bater a minha meta de venda, Pai. Me ajuda. Meu filho, Senhor, tem uma prova na escola e precisa bem.
Deus, hoje é o dia do meu concurso, eu preciso que o Senhor me abençoe. Ah, Senhor, o diagnóstico médico está difícil, eu não sei o que fazer, por favor, cure, venha com a tua graça e cure. E aí só falta você imaginar Deus do outro lado, com um bloquinho de nota, anotando os seus pedidos, que nem um garçom. É assim que você vê Deus? Difícil, né? Como é que Adão levantava no Éden? Ô paizinho, bom dia. O que o senhor tem para mim hoje? O que o senhor quer que eu faça? Para onde o senhor quer que eu vá? Com quem o senhor quer que eu trate? De que maneira o senhor quer que eu trate? Quem comanda isso não é o meu temperamento, é o Senhor. Eu estou disposto a negar quem eu sou, para fazer a tua vontade. A tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Qual é a tua vontade, papai? O Senhor me deu mais um dia de vida. Não é assim que deveria ser? O grande problema é que muitas vezes a gente fica se cobrando frutos, mas não estamos ligados à videira. Não entendemos que o que o Senhor quer de nós é uma entrega total. Sabe como é que é uma entrega total? Deixa eu te dar um exemplo. Sabe quando o pai pega a criança pequena, põe em cima da mesa e diz: ei filho, pula. E a criança pula nos braços do pai. Imagina se a criança falar: ei pai, peraí, e se o senhor não segurar? E se eu cair? E se, não é? Será que você consegue se lançar nos braços de Deus? E ter dele toda a direção? Toda a direção. Não uma direção parcial. Algo que mude a tua maneira de falar, algo que transforme a tua maneira de agir, mas algo mais profundo ainda, que mude a tua forma de pensar. E te traga a consciência da dependência total de quem Ele, Deus, é. Senhor, eu me rendo nesta noite, porque eu sei que a tua palavra é verdadeira. É verdadeira quando diz: buscar primeiro e a sua justiça. É mesmo? E por que você fica correndo atrás do rabo que nem um cachorro, atrás das demais coisas? Por que tanta preocupação? Por que a síndrome do pânico? Por que o medo? Você não tem em quem confiar? No começo do culto foi falado aqui que nós temos um pastor, e com ele de nada eu vou ter falta. Você consegue exercitar isso diante dos apertos da vida? Até mesmo dizendo: Senhor, eu tenho dificuldade para entender, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu queria dar 2 exemplos disso. O primeiro é um menino segurando a mão do seu pai para atravessar a rua. Você acha que ele precisa ter noção da velocidade dos carros? Ou a maior preocupação daquele menino tem que ser segurar na mão do pai e não largar. O grande problema é que eu e você, diante das circunstâncias da vida, a gente larga e sai correndo para um lado e para o outro, depois cai e vem chorando: Senhor, por que, Jesus? Não é? E eu já estou terminando.
Mas eu queria falar, eu li um livro chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. E ele fala de alguns testemunhos. Ele fala de um testemunho de um homem que tinha sua filha pequena, e a sua esposa foi acometida de um câncer e veio a falecer. E ele tomou todas as providências com a família, e após o velório, os familiares e os amigos disseram: olha, não precisa voltar para casa agora, muitas lembranças, passa um tempo conosco aqui, depois, quando esfriar um pouco essa situação, você volta. E ele disse: não, eu vou ter que encarar isso, mais dia ou menos dia, eu quero, se tiver que sofrer, já sofrer tudo de uma vez. E a única coisa que ele mudou na casa foi tirar o berço da criança do quarto dela e colocou no seu quarto. E na hora de dormir, aquela criança de 3 anos começou a chorar e pedir a mamãe. Desculpa, as crianças deviam ter uns 5 anos. Começou a pedir a mãe. E ele levantou, abraçou, até que ela dormisse no seu colo de cansaço. E aí ele pegou ela bem devagarinho, colocou no berço e sentou na cama. Tudo apagado, tudo escuro. E ele começou a dialogar com Deus aqui dentro, assim como eu e você fazemos muitas madrugadas. Senhor, será que o Senhor não sabe que minha filha precisa de uma mãe? Paizinha, será que o Senhor consegue entender que eu amava e precisava muito da minha esposa? O que aconteceu? Será que o Senhor dormiu? A Bíblia diz que o Senhor não dorme. É um castigo. O que está acontecendo? O Senhor se esqueceu de mim? E naquela batalha interna, o tempo foi passando, as horas foram passando, e quando ele está no auge dessa discussão, a filha acorda e diz: papai? Ele diz: oi, filha. Puxa, papai, que bom. O que foi, filha? Eu não consigo te ver, mas é tão bom ouvir a tua voz e saber que você está aí. E essa foi a resposta de Deus para aquele homem. Será que você, diante do quarto escuro, continua discutindo, achando que por algum acaso Deus não conhece todas as coisas? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, ou eu creio ou não creio. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Nessa noite, eu creio que Deus quer tratar conosco, não com uma acusação, não de maneira de nos mostrar um erro, mas de estender a mão e dizer: filho, filha, os frutos são importantes, mas eles só vão aparecer quando você estiver literalmente ligado a mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se você estiver ligado a mim, você vai frutificar. E hoje Deus quer te lembrar, trazer a memória, o que te dá esperança, de que você não está abandonado, você nunca foi abandonado. Existe um processo acontecendo dentro do teu coração, e Deus tem o controle sobre todas as coisas. Como a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o mais Ele fará. Ele sempre fez, e Ele vai continuar fazendo. Ele não muda, Ele é imutável. Mas nessa noite Ele quer te trazer para perto e dizer: filho, filha, eu quero te fazer cada vez mais dependente de mim. A cada palavra que você diz,
a cada atitude que você toma. Eu quero participar de cada circunstância que você está vivendo. Eu mandei Jesus, meu único filho, para restaurar o que se havia perdido. E o que se havia perdido é a total dependência dele. Jesus pagou o preço para que você pudesse ter esse bálsamo. E muitas vezes você tem sido enganado, iludido pelas situações, até mesmo pelo tempo. E nessa noite Ele estende a mão e diz: eu quero te ter mais perto. Eu quero te ter totalmente dependente de mim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está tratando no teu coração. E se você tem sido tocado por aquilo que Ele está falando, não por aquilo que eu estou dizendo, o máximo que eu posso fazer aqui é não atrapalhar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Que você possa repetir essa oração comigo, mas de maneira verdadeira, numa entrega total a Ele. Se você quer, repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu preciso aprender a viver totalmente dependente do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. Eu te peço perdão, Senhor, porque até aqui eu tenho feito conforme o meu pensamento, conforme a minha vontade, conforme as minhas posses, conforme a minha força. E eu quero render tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu faço ao Senhor. Eu quero depender única e exclusivamente do Senhor. Muda a minha vida, transforma o meu coração, que eu possa viver um tempo novo, que a paz que excede todo entendimento possa habitar dentro de mim. Me perdoa, me transforma, me liberta, em nome de Jesus.